Meus amigos, vamos acompanhar aí, porque o que aconteceu no dia de hoje no Brasil é algo que se encaminhou agora para muito próximo da ditadura. Mas eu vou colocar um trecho só para você entender o que aí o Daniel da Globo News, olha só, da Globo News falou. Olha só isso, ouve isso. Claro que existem regras para que esse tensionamento possa acontecer, mas a democracia brasileira vai dando sinais de que ela não está funcionando da melhor forma do ponto de vista institucional. A gente tem um presidente que tenta escolher um ministro do Supremo que pode ser mais afável a ele, pode protegê-lo. A gente tem um Congresso que tenta passar uma legislação para blindar a ele, Congresso, e agora tem o Supremo que também tenta modificar a lei, exacerbando as suas competências também para blindar a ele, Supremo. Ou seja, se todo mundo estiver blindado dentro de um regime democrático, esse regime democrático, não sei se pode mais ser chamado de regime democrático, porque o tensionamento institucional, a fiscalização dos poderes entre si é parte da dinâmica democrática. É por isso que os poderes têm que conversar, têm que negociar, têm que dialogar, têm que discordar, têm que tensionar. Isso faz parte da democracia. Mas no atual contexto, nesse ano de 2025... Meus amigos, estamos muito próximos de uma ditadura. E vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Advogado aí, professor, mestre em Direito, também vai dar uma aula aí de Constituição Brasileira. O ministro Alexandre de Moraes cometeu uma atrocidade no dia de hoje. Vamos acompanhar a militância totalmente desesperada, porque ficou escancarado o consórcio comunista querendo tomar conta do Brasil e se tornar a ditadura brasileira. Vamos acompanhar o vídeo, tá sensacional. Deixe aqui o seu like, galera. Deixa o like aqui no vídeo. Você vai nos ajudar demais. Deixe seu comentário também e se inscreva no canal. Vamos acompanhar o vídeo. Esse vídeo tá sensacional. Pode até discutir a decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, em relação... Como é que você não permite que um cidadão comum entre com um pedido de impeachment de um ministro supremo, mas você permite de um presidente da República? Não me faz sentido, né? Bom, o presidente da República é a autoridade máxima do país. Se ele está submetido a uma abertura de impeachment por uma pessoa comum, por que o ministro do STF também não? Eu imagino que o ministro Gilmar Mendes saiba disso. Ele dá uma interpretação muito mais ampla, política, né, do que acontece no mundo e no Brasil, para justificar a decisão dele. Mas eu tenho uma suspeita, Andréia, que o objetivo está aí no quórum. Deixa eu trazer um bastidor aqui, é o seguinte... Só uma coisa. Fala. Davi Alcolumbre está reunido agora com os líderes do Senado para discutir isso. A informação que eu tinha é que a Júlia Lidner acabou de confirmar também. Como eu coloquei aqui no comecinho do programa, eu sempre falo disso aqui, até comentei desde 2022, o Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira e que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo. Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui, campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. E aí a grande pergunta é, ele tem apoio dentro do Supremo? A informação que eu tenho é que ele faz conta, não teria tomado uma decisão dessa se não tivesse pelo menos um mínimo ali, o apoio de, não sei se de maioria, porque eu nunca faço isso, nunca fiz, não vou fazer hoje. Meu irmão quer antecipar placar no Supremo. Mas estou falando que nas conversas de bastidores eles têm respaldo. Está encontrando ali, pode ser que tenha um pedido de vista, que tenha um destaque, mas estou falando que o ministro Gilmar Mendes geralmente conversa esses assuntos. E a informação que eu tenho é que conversou também nessa matemática. E reflete uma preocupação que não é só dele, é uma preocupação geral dentro do Supremo. Não, é evidente que o Gilmar, pela experiência dele, pelo
instinto político dele, não faria isso sem ter, pelo menos, uma base muito forte. Até porque não seria sobre ele não é o impeachment de ministro, né? Seria sobre qualquer um, a começar pelo Alexandre de Moraes. Sim. Mas, de qualquer maneira, ele sabe que isso preocupa seus colegas. Sim. Então, agora, eu acho que vai depender muito da reação da opinião pública, porque isso, você admitir que está se protegendo é uma coisa natural. Tudo bem. Mas é como se os deputados dissessem, não, a gente quer nos proteger mesmo porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente pode roubar, e aí eu venho aqui querer me processar, não pode. Então, isso toda essa blindagem é uma coisa muito... enfraquece as instituições. No final das contas, enfraquece as instituições. Ana Flor, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde, colegas, e a você que está ao vivo com a gente. O que chama atenção aqui é que, desde a posse do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, a tentativa da nova presidência era conter justamente esse avanço da política, né? A politização, dar poucas declarações, tentar baixar a temperatura política como o tribunal é visto. Havia já desde o ano passado, eu também ouvi isso de ministros, um receio de como seria o Supremo, como estaria exposto o Supremo a partir de 2027, por conta da eleição do Senado do ano que vem. Então isso ronda, essa preocupação ronda ministros. E o que eu ouvi é que existe um grupo que acha que precisa, sim, ir para o enfrentamento e um grupo que acha que precisa baixar a fervura nessa relação, especialmente com o Congresso. Então esse movimento do decano da turma, é importante a gente olhar para Gilmar Mendes como decano, é muito difícil que os outros ministros derrubem uma liminar do decano. E a gente tem que olhar para este movimento dele como algo que se coloca no Supremo, que está se protegendo de um movimento que o Congresso pode vir a fazer, mas que não melhora as relações. A Câmara tem feito enfrentamentos com decisões do Supremo, como, por exemplo, perda de mandato, quando os deputados têm já condenação com trânsito em julgado. E agora, o que a gente está vendo é o Senado provavelmente terá uma reação, porque é uma perda, sim, de poder do próprio Senado quando uma decisão dessas é tomada. E no caso do atual Procurador-Geral da República, ele é muito próximo do ministro Gilmar Mendes, é amigo, caminham pelas manhãs juntos, moram próximos. Então, ele é hoje muito mais próximo do Supremo do que do presidente da República. Agora, é o Procurador-Geral da República de agora. Como isso será no futuro, com outro indicado? E mais, como será a sabatina de um Procurador-Geral da República com este poder? Como o Senado, que hoje já encrenca um indicado de Lula, que a gente está falando de Jorge Messias, por conta de como ele pode agir na corte em relação a investigações que envolvem políticos, imagina como será uma sabatina de um Procurador-Geral da República com tantos poderes, até muito maiores que o do próprio Senado. Do jogo. Joel, boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas. Boa tarde, assinantes. Olha, se a discussão lá atrás da PEC da blindagem gerou tanta indignação, essa ADPF da blindagem não deveria gerar menos indignação, porque se trata, em última instância, do mesmo tipo de movimento. Um dos poderes centrais da nossa República está tomando medidas, e no caso aí, mudando a lei de impeachment, para dificultar, para não dizer impossibilitar o impeachment de ministros do Supremo. Existe uma lei sobre o impeachment. Quem que muda uma lei? É o Congresso Nacional. O que a gente está vendo aqui é um caso extremo de algo que o Supremo é frequentemente acusado, né? Que é usar o seu poder de interpretação da Constituição para basicamente reescrever, e da lei, para basicamente reescrevê-la ao seu bel prazer e segundo o seu interesse político, porque é isso que foi colocado aqui. O horizonte dessa mudança que o Gilmar Mendes coloca na decisão é da eleição do ano que vem, em que parece bastante claro que, bom,
A presidência, ninguém sabe para que lado vai, talvez Lula seja o favorito, mas não há certeza. Quanto ao Congresso e quanto ao Senado, a chance de ter um crescimento expressivo da direita é muito alta. E é contra isso que ele está se protegendo, ou seja, um ato político que exacerba completamente as funções do Supremo Tribunal Federal, que não é criar a legislação, é interpretá-la, e que é tomado agora sublinhando, enfatizando um fato que se torna cada vez mais difícil de negar e que é sempre trazido por quem quer o impeachment do Supremo, que agora vão ficar com um discurso fortalecido, que é, olha, o Supremo é intocável. O Supremo faz e decide aquilo que ele quiser e ninguém, na prática, pode fazer nada contra. E se levanta uma possibilidade, e digamos, impeachment do Supremo, um tema que a gente ouve falar há tanto tempo, nunca aconteceu. Então não é que também fosse algo assim, o impeachment presidencial é algo muito mais real na história do Brasil do que impeachment de ministro do Supremo. E nem se tocou na questão de impeachment de presidente. Então, é uma proteção para o Supremo contra algo que surge como possibilidade, usando um argumento que se tem alguma validade para outros países, em que de fato a justiça fica completamente acuada e submissa ao poder executivo, no Brasil não tem cabimento nenhum. A justiça brasileira, muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal não perdeu poderes ao longo dos últimos anos, ele ganhou, ele se tornou, se não o protagonista, então um dos protagonistas junto com o Congresso da vida da República. E agora ele se protege, eliminando qualquer ideia de freios e contrapesos contra o que possa vir do Congresso. Resta uma pergunta que ia ser feita também. A gente, nos últimos dias, semanas, tem se discutido muito a questão da autocontenção do Supremo, né? Bolsonaro foi preso, acabou toda a trama golpista, então se discute muito, será que o Supremo vai se autoconter? A votação em plenário dessa decisão do Gilmar Mendes vai nos dar uma ideia do quão realista ou não é esperar qualquer tipo de autocontenção do Supremo. Agora, eu acho sempre importante lembrar que uma democracia é feita de pesos e contrapesos. O sistema democrático, ele envolve tensão entre as instituições. É claro que existem regras para que esse tensionamento possa acontecer, mas a democracia brasileira vai dando sinais de que ela não está funcionando da melhor forma do ponto de vista institucional. A gente tem um presidente que tenta escolher um ministro do Supremo que pode ser mais afável a ele, pode protegê-lo. A gente tem um Congresso que tenta passar uma legislação para blindar a ele, Congresso, e agora tem o Supremo que também tenta modificar a lei, exacerbando as suas competências também para blindar a ele, Supremo. Ou seja, se todo mundo estiver blindado dentro de um regime democrático, esse regime democrático, não sei se pode mais ser chamado de regime democrático, porque o tensionamento institucional, a fiscalização dos poderes entre si é parte da dinâmica democrática. É por isso que os poderes têm que conversar, têm que negociar, têm que dialogar, têm que discordar, têm que tensionar. Isso faz parte da democracia. Mas no atual contexto, nesse ano de 2025, todos esses exemplos que eu citei são de 2025, me parece que a gente não está caminhando para um bom lugar, a gente não está caminhando para o fortalecimento da democracia brasileira. Democracias dependem de instituições fortes, não dependem de personalismo, não dependem de pessoas. E o que a gente tem observado é o contrário do que o Brasil deveria estar fazendo em termos de fortalecimento institucional e de fortalecimento da sua democracia. Volto agora a falar sobre aquela decisão do ministro Gilmar Mendes que dificulta a abertura de processos de impeachment contra integrantes do Supremo. E para entender melhor os detalhes dessa decisão do ponto de vista jurídico, a gente vai conversar agora com o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito aqui da Universidade do Fluminense. Boa tarde para o senhor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio mais uma vez. Ainda bem que o senhor está aqui, professor, para explicar para a gente essa decisão. Do ponto de vista constitucional, o que a gente pode dizer sobre essa decisão do ministro Gilmar, na visão do senhor? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todas, a todos e aos que nos acompanham na Globo News. Eu devo dizer que não seria de bom alvitre que ela tivesse sido proferida monocraticamente agora. Me parece que não há fundado motivo para uma decisão ser monocrática. Isso deveria ter acompanhado de plano a apreciação colegiada do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque as questões de controle de constitucionalidade competem ao plenário. Mas o assunto em si da matéria é importantíssimo. Andréia, são duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a 1259 e a 1260, que atacam
a Lei 1079 de 1950, a lei de impeachment, aquela lei que foi preparada pouco antes do retorno do presidente Getúlio Vargas ao poder, o que aconteceu em 1951. E já há um indicativo histórico sobre isso, né? O parlamento já estava preparando ali uma lei de impeachment com receio do retorno do presidente Vargas ao poder. E essa lei está em voga até hoje, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. O que os que propuseram essas duas ADPFs ao Supremo sustentam, Andréia, tecnicamente, foi a não recepção da Lei 1079 em muitos pontos. Não recepção significa não propriamente inconstitucionalidade. É uma terminologia aplicada a leis anteriores à Constituição de 88, que por não estarem de acordo com a Constituição atual, não teriam sido agasalhadas por ela, que é o que se fala da Lei 1079. Mas os pontos sobre os quais o ministro Gilmar Mendes se debruçou, basicamente o da legitimidade para oferecer a denúncia pelo crime de responsabilidade e o quórum para a instauração, definem muita polêmica na comunidade jurídica, e muitos entendem que não havia nenhuma contrariedade à nova Constituição brasileira de 88. Então, a decisão do ministro Gilmar está soando como uma decisão autoprotetiva, uma decisão de proteção do próprio Supremo Tribunal Federal, diante das ameaças de sucessivas denúncias por crime de responsabilidade, a maioria delas infundada, evidentemente, oferecidas contra ministros, e também, creio eu, Andréia, que é o que justifica, não jurídica, mas politicamente, a decisão monocrática, esse momento de tensão absoluta entre o presidente do Senado Federal e o presidente da República, o que poderia suscitar na cabeça de alguns ministros do Supremo Tribunal o receio de que Davi Alcolumbre desse sequência a alguns dos pedidos de impeachment que foram apresentados à mesa do Senado Federal em desfavor de ministros da Suprema Corte. Professor, eu estava hoje mais cedo conversando com alguns juristas, integrantes também do Supremo, algumas fontes, e eles estavam me lembrando, eu não sei se o senhor acompanhou isso, mas que tinha um grupo de juristas no Senado, que foi um grupo a pedido do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para atualizar a lei de impeachment de 50, mas o projeto de lei está parado lá na Câmara. O senhor se lembra disso? O senhor pode explicar para o assinante do que se tratava esse debate por mudanças? Claro que sim, Andréia, posso explicar, e aí sim se tratava do que era necessário. Eu não estou aqui advogando que a Lei 1079 de 1950 é atualizada ou que venha a ser o melhor dos mundos. Não, é necessário a atualização da lei de impeachment. Mas isso precisa ser feito por quem, Andréia? Pelo órgão de representação político popular do Brasil, que é o Congresso Nacional. Então teria sido muito importante que o projeto de lei sobre impeachment presidencial e até de ministros da Suprema Corte tivesse sido publicizado, fartamente discutido pela sociedade de um modo geral, pelo mundo acadêmico também, pela imprensa, e que o Congresso Nacional tivesse ultimado essa deliberação política, Andréia, porque aí nós teríamos o quê? A nova lei de crimes de responsabilidade, e não se teria tanta polêmica em torno de se utilizar ou não uma lei antiga, como a Lei 1079 de 1950. Mas o que importa dizer é que não há lei antiga ou lei nova. Enquanto lei nova não vem, vigora a lei anterior, desde que ela esteja de acordo com a Constituição da República. Então, para todos os efeitos, eu lamento que o Congresso não tenha terminado de discutir politicamente o projeto de lei sobre a nova lei de impeachment, sobre o novo estatuto. Mas como isso não aconteceu, há de se aplicar a lei de 1950. Professor, é o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. A gente pode considerar um golpe, assim, um golpe no sentido institucional? Olha, Otávio, eu acho forte chamar um golpe, mas eu diria que, como a Constituição da República estabelece no seu artigo 97 o princípio da reserva de plenário e diz que as matérias de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal têm que ser decididas pelo Pleno, Otávio,
Olha, decisões monocráticas só para casos excepcionalíssimos, sobretudo decisões monocráticas em medidas cautelares. É bom explicar isso tecnicamente. A decisão proferida hoje pelo ministro relator, ela veio nos autos de uma medida cautelar proposta nos autos dessas ADPF, sobretudo da ADPF 1259, proposta pelo Partido Solidariedade. Decisão monocrática em controle de constitucionalidade é para casos de vida ou morte. É para quando, se não for proferida naquela hora, haja o potencial comprometimento da vida ou de grandes interesses de toda a sociedade, da sociedade brasileira. Afora isso, não se deve proferir decisão monocrática. O relator deve decidir em plenário, seguido, portanto, dos votos dos demais ministros da Corte. Isso é que deveria ter acontecido. E há um ponto técnico aqui, para concluir a resposta à sua questão, Otávio. Quando o ministro Gilmar considera que a lei de 1950, a lei 1079, não teria sido recepcionada pela Constituição de 88, porque o quórum para instauração do processo de impeachment em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, na lei de 50, é de maioria simples e que isso vulnerabilizaria a segurança do ministro do tribunal, não levou em conta o ministro que a Constituição de 88 fez um acerto em cima da lei. Porque a Constituição de 88, no artigo 52, parágrafo único, estabeleceu que a decisão de mérito, ou seja, a supressão do cargo de ministro, só se pode dar por manifestação de 2/3 dos senadores. Então, a própria Constituição de 88 já fez um ajuste sobre isso. A Constituição de 88 não impediu que a maioria fosse simples para a instauração do processo, mas exigiu maioria qualificada para o julgamento final. Então, o assunto é muito polêmico, sabe, Otávio? Ainda vai render muita discussão na comunidade jurídica e para toda a sociedade brasileira temos que acompanhar isso atentamente. Jurídica e política, né, professor? Professor, boa tarde. É Thomas Trauma aqui no Rio. Eu queria só fazer uma questão. São duas grandes mudanças aqui. Eu queria voltar aqui um pouco para o nosso assinante. Uma é a questão da origem desse processo, ou seja, hoje entende-se que seria qualquer cidadão, e aí parte-se a ser uma exclusividade do Ministério Público Federal. E a segunda questão do quórum. A questão é o que... Assim, claramente dá a impressão, nessa primeira leitura, que o ministro está legislando, e pior que legislando em causa própria, no final, em última instância. Se isso vai para o... Eu queria esticar um pouco tensionar um pouco essa situação. Se isso vai agora para o pleno, e isso e a posição do ministro é aceita, isso não pode, quer dizer, seja, transformar ainda pior, criar uma tensão maior, e o Congresso pode, por exemplo, continuar com o processo, com a legislação sobre autorização de impeachment, e, portanto, você ter um embate maior entre o que o Congresso diz e o que pretende o Supremo? Trauman, sua questão e ponderação são nada menos que fundamentais. Por quê? Porque você veja uma técnica que tem sido muito frequente na tomada de grandes decisões polêmicas que envolvem a separação de poderes por ministros do Supremo Tribunal Federal, Trauman. Veja se você não concorda comigo. Na maioria das vezes em que decisões são tomadas em temas muito polêmicos que envolvem a independência dos outros poderes, o Supremo se fundamenta em quê? Em cláusulas pétreas constitucionais. E o ministro Gilmar, que é nada menos, Trauman, que um dos maiores juristas e constitucionalistas da nossa República, inequivocamente, ele baseou sua decisão, eu li atentamente hoje, ele baseou-a, sobretudo, em cláusulas pétreas da Constituição, que a Lei 1079 estaria violando cláusulas pétreas vinculadas à independência do Poder Judiciário, à independência dos magistrados na função judicial de controle sobre os outros poderes. Por que isso é feito, Trauman? Porque se o Congresso reagir no chamado backlash, na reação congressual do Poder Legislativo, se ele reagir por lei nova, essa lei poderá ser considerada inconstitucional. E se ele reagir pelo chamado poder constituinte derivado, que é o poder do Congresso de emendar a Constituição, o Supremo pode dizer: essa emenda
ofendeu cláusula pétrea do sistema constitucional e nem emenda à Constituição pode ofender o núcleo das cláusulas pétreas. Então, essa é uma forma fundamentacional que o Supremo muitas vezes encontra de impedir a reação do Congresso Nacional, ou de prometer que, se vier a reação, que essa reação terá que estar de acordo com a baliza jurisprudencial da Corte Suprema, sob pena de, lá na frente, a nova manifestação legislativa ser considerada inconstitucional. Então, na verdade, eu concluo, Trauman, a decisão hoje do Supremo Tribunal, nós temos que acompanhar se ela vai ser sufragada ou não pelo plenário, mas a decisão de hoje, ela acirra o tensionamento da corda já tão tensionada das dificílimas relações hoje entre poder judiciário e poder legislativo, reacende o debate em torno de se há judicialização da política ou ativismo judicial. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Estúdio I. A gente está sempre à disposição. Um abraço. Também para você, Sadi, e todos e a todas, bom trabalho, bom jornal. Vai fazer intervalinho, a gente volta. Meus amigos, acompanhamos aí e infelizmente o Brasil está passando por um momento delicadíssimo, onde o Gilmar Mendes aí, em uma canetada, tentou eliminar o Congresso Nacional, eliminar 81 senadores, mais de 500 deputados federais, eliminar em uma canetada. O STF e Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes tomaram conta do Brasil e não estão nem aí mais para nada. Eles são a lei, eles são tudo nesse Brasil. Eles acham que podem tudo. Infelizmente, os senadores ainda não acordaram para colocar o ministro Alexandre de Moraes no seu lugar, colocar o Gilmar Mendes no seu lugar. O Barroso também estava aí fazendo o que queria, mas aposentou. Esses ministros acham que são dono do Brasil. Realmente, eles têm tudo para achar, porque os senadores estavam ali, não faziam nada e não estão fazendo nada até agora. Não estão fazendo nada. Infelizmente, o Davi Alcolumbre aí só late, mas não morde. Infelizmente, porque os ministros, por muitos e muitos anos, como o Daniel, o deputado Daniel, quando foi ali, perdeu o seu mandato, foi preso, perseguido por Alexandre de Moraes, teve a coragem. Agora sou eu, mas daqui uns anos vai ser vocês. E agora a conta chegou. A conta chegou nos senadores e por causa da prevaricação, por falta de compromisso com a população, eles deixaram o STF colocar o Congresso Nacional na chinelo, como cachorrinho dos ministros ali, um ou dois ministros do STF, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, principalmente. O Toffoli é um amiguinho lá do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que colocou em sigilo aí tudo que está acontecendo, mais de 12 bilhões de roubo, de rolo aí do Banco Master, e mais de quase 50 bilhões que as pessoas levaram prejuízo lá no Banco Master, mais de 50 bilhões, e as fraudes chegam a 12, e as pessoas que investiram lá foram quase 50 bilhões, que não sabem mais como vai ser devolvido. Este é o Brasil. Mas por que o Vorcaro está solto? Porque é amiguinho do Toffoli, amiguinho do Alexandre de Moraes, amiguinho do Gilmar Mendes também. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, colocava milhões no bolso deles, e agora eles estão devolvendo o favor. Os donos do Brasil. O dono do Brasil são eles, esses ministros aí, que tomaram a chave do Brasil, e se dane senadores, se dane deputados federais. Infelizmente, galera, esse vídeo precisa chegar a muitas pessoas, então deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe seu comentário aqui também embaixo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.